aproveitar essa apresentação do Ricardo, que fez o TFG dele, para discutir sobre os modelos computacionais para simulação de elementos não lineares em programas baseados em MTP. A ideia nesse projeto que ele fez foi entender os modelos, construir uns programas no MATLAB para representar o resultado dessa modelagem em comparação com programas como o ATP. Né? Então, basicamente, tem dois modelos já implementados em programas transitórios eletromagnéticos. Um método é representar o elemento linear por chaveamento de componentes e o outro é o chamado método da compensação. Esses dois métodos permitem que você faça a simulação, né, de elementos não lineares, né, no algoritmo do programa de transitórios eletromagnéticos. Então vamos começar, por exemplo, pelo método do chaveamento de componentes. Imagine que a gente tem uma resistência não linear, que nesse exemplo, né, está representada por dois segmentos, duas retas. Então, veja, eu tenho, enquanto a tensão estiver entre 0 e V1, essa característica aqui, ó, é uma reta. Então, haverá uma proporcionalidade entre a tensão aplicada no elemento e a corrente aplicada no elemento. Tá certo? Então, esse primeiro segmento aqui é totalmente linear. Correto? Quando a tensão for maior que V1, o que acontece? A corrente que vai circular pelo elemento não continua nessa tendência subindo aqui, seguindo essa mesma reta. Ele muda de tendência. Ou seja, agora ele obedece essa característica aqui. Ó. A combinação dessas duas características aproxima o comportamento não linear do componente. Concorda, não? E é não linear por quê? Porque ele não é uma reta que passa pela origem, mas sim uma série de retas, né, associadas de forma em pedaços. Tanto é que se chama isso de piecewise linearization, né? Linearização por partes. E o que é importante observar é que é possível, a partir dessa característica aqui, construir um circuito elétrico equivalente que represente essa característica. O que eu tenho que observar são as relações que vão existir, né, entre tensão e corrente que obedeça a essa característica e relação entre tensão e corrente nesse circuito equivalente. Então, o objetivo é, para representar aquela característica, eu posso ter um circuito equivalente que vai me dar as mesmas relações entre tensão e corrente nos terminais. Lembra quando que eu tenho dois componentes equivalentes? Lembra do circuito equivalente de Thevenin? Eu não troco todo um circuito com fontes de tensão, de corrente, resistores, com conexões diversas, por apenas uma fonte de tensão em série com uma resistência. A fonte de tensão de Thevenin e a resistência equivalente de Thevenin. Então, nos terminais, eu vou ter o mesmo impacto na carga, quando eu representar aquele circuito complexo por apenas uma fonte de tensão em série com resistência. Então, o circuito é equivalente, porque nas condições terminais, ele produz a mesma tensão e a mesma corrente. Então, veja, volta um pouquinho. Se eu conseguir, nas condições terminais daquele circuito, provocar as mesmas relações entre tensão e corrente desta característica, aquele circuito representa esta característica. Ficou claro? Então, o objetivo da modelagem de elementos não lineares é construir ou circuitos equivalentes, e por isso que é o método do chaveamento de componentes, que cada componente eu conheço o comportamento. Quando eu associo vários componentes, eu tenho um efeito combinado que nas condições terminais me representa o componente. Ok? Então, o que diz esse circuito para nós?
dá para equacionar aqui, ó, essa corrente que chega aqui, ó, ela depende da tensão que tem nesses terminais e depende da resistência que você tem aqui, entre esses dois terminais. Depende desse resistor, depende do valor dessa tensão e depende da condição dessa chave. Então vamos imaginar o seguinte cenário: chave aberta. Chave aberta, qualquer que seja o valor dessa fonte, qualquer que seja o valor desse R2, isso aqui não vai impactar a relação entre tensão e corrente aqui, concorda? Então, o V é igual a R1 vezes I. Volta na característica. Enquanto V for menor que V1, aqui, ó, essa característica 1 pode ser representada por apenas aquele resistor. Ok? A região linear. Aí, tranquilo, certo? Muito bem. Quando V for maior que V1, o que acontece? Agora, a corrente vai circular no circuito, vamos supor, V está num ponto aqui. A corrente vai ser essa. Essa corrente aqui é essa mais essa variação que vai ter daqui para cá. Certo? É o que diz a característica. O que diz o circuito? Ora, quando a tensão aqui for maior que V1, tá vendo quem é esse V1 aqui? É a tensão, volta na característica. Quem é o V1? Isso. É o final dessa característica linear até aqui. Daqui para cá começa a outra característica, o outro segmento de reta. Então, aquela fonte de tensão lá, não está lá à toa, o valor dela não é arbitrário. Volta lá na característica. Quando a tensão aqui, ó, na entrada do circuito, for maior do que essa daqui, essa chave fecha. Quando essa chave fecha, o que vai acontecer com a corrente que chega? Vai ser o I que chega, vai ser o I que desce, aqui no R1, mais a tensão V menos V1 dividido por R2, que é a corrente que vem nesse ramo aqui. Tá certo? Que é o delta de corrente que vai circular no circuito. Então, com esses dois resistores, uma fonte de tensão e uma chave, eu represento aquela característica não linear de dois segmentos. Como que eu garanto que isso de fato funciona? Ué, eu tenho que, nas grandezas V minúsculo e I minúsculo, imagina, esses valores são valores instantâneos no tempo, isso vai, dependendo do circuito, vai se alterando. Mas, enquanto a tensão V minúsculo for menor que V1, a corrente vai ser V minúsculo dividido por R1. Está aqui, ó. Isso vale para a característica também. Quando a tensão V minúsculo for maior do que V1, ou maior do que aquele ponto da curva característica, volta para mim. Quando o V instantâneo for maior do que essa magnitude aqui, olha o que vai acontecer com o I. Vai lá na curva aí. O I vai ser o Vzinho dividido por R1 mais o V menos o V1 dividido por R2. Concorda? Essa equação aqui é fácil de... Vocês chegaram comigo junto nessa equação? Ó, quem é a corrente que desce aqui? Essa tensão que tem aqui é a tensão daqui a aqui. A tensão daqui a aqui é V1. Então, essa tensão menos essa dá a tensão em cima do R2, dividido por R2, dá a parcela de corrente que desce aqui. Que é essa parcela aqui, V menos V1 sobre R1. Essa parcela aqui, V sobre R1, é essa tensão dividido por essa resistência, dá essa corrente aqui. Então, a corrente que chega aqui é essa que desce, essa aqui, mais essa outra corrente que vai descer no R2 quando a chave estiver fechada. Ok? Essa é a característica desse circuito. Volta na equação. E aqui? Quando o V for menor que V1, o I é V sobre RA, assumindo que essa característica aqui, a tangente de alfa aqui, que é V1 dividido por I1, representa, essa inclinação representa uma resistência A. Certo? Quando o V for maior que V1, então o I, que
que eu vou obter aqui em qualquer posição vai ser o I1, que eu já tenho lá nesse ponto aqui, mais o delta que eu tiver de corrente, que vai ser o V em qualquer ponto aqui, menos o V1, dividido por o RB. O que é o RB? É essa inclinação dessa segunda característica, a tangente desse delta aqui, ó, que é delta V por delta I. Então essa inclinação aqui representa a segunda resistência dessa característica. Se eu igualar essa equação aqui com a equação do modelo e essa equação aqui com a equação lá estava V sobre RA, o que se conclui? Quanto tem que valer o R1? Um de cada vez, para não tumultuar. V1 sobre I1. Aqui, I é V sobre R1. Volta no outro lá. I é V sobre RA. RA é igual. Muito bem. Quem falou? Não tem outra possibilidade, certo? Então, esse primeiro segmento aqui, que tem essa característica, ao ser utilizado o modelo, o valor daquela resistência, R1, tem que valer RA. Certo? Ou seja, R1 é igual a RA. Tranquilo? Não, é RA? É. Onde que está RA? Volta. Eu chamei de A aqui, ó, essa inclinação aqui, a tangente de alfa. Na verdade, devia colocar A aqui e B aqui, ficava mais fácil. Que aí se associava a resistência que corresponde a essa inclinação. E 1 e 2, a resistência do circuito, certo? Só para a gente não... Muito bem. Agora, no segundo exemplo, se esse circuito representa aquela característica, então essa equação aqui tem que ser igual à equação aqui. Ora, aqui diz que o I é igual ao I1 mais V menos V1 sobre RB, que é V1 sobre RA, porque esse I1 é fácil de calcular, é V1 dividido por RA, mais V menos V1 sobre RB. Então, essa equação aqui tem que ser igual a essa equação aqui. Quando eu igualo essa com aquela, vai surgir a seguinte expressão. Coloca aí. RA é igual a R1, que nós já colocamos. V1 sobre RA mais V minúsculo menos V1 sobre RB vai ser igual a V sobre R1 mais V menos V1 sobre R2. Daqui, ó, ao isolar os termos, olha como fica fácil de resolver. Pega esse V1 sobre RA e passa para cá. Vai ficar V menos V1 sobre RA, que é igual a R1. Aqui vai ficar então V menos V1 sobre RB é igual a V menos V1 sobre RA mais V menos V1 sobre R2. Ora, daqui dá para ver como é que eu calculo o R2. Eu quero calcular o R2, porque o R1 eu sei que vale RA. Quem que é 1 sobre R2? É 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Achando um mínimo múltiplo comum, vai dar o produto pela diferença, eu acho o valor da resistência R2. Cuidado, vocês podem pensar que seria o produto pela soma. Não é. O produto pela diferença aqui. É bom até fazer isso para a gente não se confundir. Olha lá, lá eu tinha assim: 1 sobre RB é igual a 1 sobre RA mais 1 sobre R2. Aí eu passo isso aqui para cá. Então vai ficar 1 sobre RB menos 1 sobre RA. Aí eu acho o mínimo múltiplo comum aqui, que é RA vezes RB. Divide por RB, dá RA. Divide por RA, dá RB. Mas isso é o inverso de R2. Eu não quero o inverso de R2. Eu quero o valor de R2. Então, quanto vale o R2? O produto dividido pela diferença. Que é RA vezes RB dividido por RA
menos RB. Você falou, não, entendi, Bonato. Então, para calcular o valor do resistor que eu vou colocar naquele circuito, volta no circuito anterior. Quanto esse resistor aqui é fácil. É a inclinação, a primeira inclinação que eu tenho na curva característica. O segundo resistor, eu já tenho que fazer uma composição dele. É o produto pela diferença entre a primeira inclinação e a segunda inclinação. E assim sucessivamente. Se eu quiser aproximar aquela curva, não por 2 segmentos, mas por 30 segmentos aqui, o valor de cada resistor tem que ser calculado usando essa equação aqui. Certo? Claro, usando os números correspondentes. Então eu consigo representar a característica não linear do resistor chaveando componentes. Vai lá. Isso é válido para o indutor, mas também é válido para um resistor, também é válido para um indutor. Se eu quiser representar, por exemplo, saturação em transformador. Então, o indutor, que envolve o núcleo magnético, né, do transformador, as bobinas do transformador, o material utilizado no núcleo tem uma capacidade de circulação de fluxo magnético. Chega um momento que, se eu aumentar a corrente desse núcleo, eu não vou conseguir aumentar muito, ou de forma proporcional, o fluxo que vai estar percorrendo esse material. Então isso caracteriza uma situação de saturação do núcleo do transformador. E como é que eu represento essa saturação? Eu tenho que ter uma relação entre fluxo e corrente, representada por ou uma curva levantada pelo fabricante, curva de saturação, e nós levantamos lá no curso de medidas a curva de saturação do TC, por exemplo, né? Se for o TC de proteção, ele demora mais para saturar. O TC de medição, ele satura antes. Mas você tendo a curva, tensão corrente levantada ou pelo fabricante por um ensaio, a partir da relação tensão-corrente, é possível você definir a relação fluxo-corrente. Tendo essa relação fluxo-corrente, você aproxima essa relação em função dos vários pontos em que você fez medição. E calcula fluxo. E aí, ao fazer a mesma análise entre a característica e o modelo, vocês vão ver que, ao chavear componentes, eu consigo representar essa inflexão da curva de fluxo em relação à corrente. Assim como eu consigo representar a relação de inflexão da curva de tensão versus corrente. Com uma diferença. Olha no modelo aqui, ó. Aqui tem um indutor, que, claro, trabalha na primeira região da característica, certo? Esse outro indutor é chaveado quando o fluxo que passa no meu núcleo for maior do que aquele fluxo máximo da primeira característica. Quando o fluxo for maior, então eu tenho que mudar a característica. Como é que eu mudo a característica? Eu fecho essa chave. Detalhe, não tem fonte de tensão. Por quê? Ora, porque nós estamos trabalhando com fluxos. E no equacionamento que eu monto para a relação entre tensão e corrente aqui, ela tem que ser válida para o cálculo do fluxo. Mas a tensão não é derivada do fluxo? A tensão é derivada do fluxo. Então o fluxo é o que é? A integral da tensão. Se eu utilizo as equações desse circuito e comparo com as equações do meu circuito, olha lá, fluxo é integral de tensão. Então o fluxo é integral de 0 até uma determinada instante da tensão, mais a integral daquele instante até o instante t. Ao representar essa solução aqui, levando em consideração que para uma corrente I eu tenho um fluxo que eu chamei de φ1 aqui, e sabendo que indutância é uma relação entre fluxo e corrente.
Então, indutância é lambda por I. Então, o I é lambda por indutância, certo? Não? Então, o que é a corrente I no instante T qualquer? É a corrente I1 que eu tenho aqui, mais a variação, o fluxo no instante T, menos o fluxo 1, vamos pegar aqui, esse é o instante T, menos o fluxo 1, isso aqui dá essa variação de fluxo, dividido por essa indutância que eu tenho aqui, ó. Isso me dá a corrente no instante T. A corrente no instante 1 é o fluxo 1 dividido pela indutância L1, que é a inclinação dessa reta aqui. E esse outro tem essa expressão, lambda menos lambda 1. Se eu igualar essa expressão aqui, da característica, com essa expressão aqui, ó, do circuito, eu vou chegar numa equação eu vou chegar numa expressão semelhante a essa aqui, só que vai ter 1 sobre L1, 1 sobre LB menos 1 sobre LA é igual a 1 sobre L2. E a indutância vai ser o produto das indutâncias dividido pela diferença entre elas. E eu não preciso da fonte de tensão. Simplesmente porque eu não estou trabalhando com tensão, estou trabalhando com fluxo. E não aparece a necessidade ali de representar a tensão. Porque se eu integrar o fluxo que circula na primeira com o fluxo que circula na segunda, eu já tenho o fluxo total. Que é o que está escrito, volta na equação, que é o que está escrito aqui. Então o fluxo total é integral de 0 até t da tensão. Mas olha, eu posso dividir essa integral em duas partes. Uma de 0 até um determinado instante, que me dá o fluxo 1, mais o fluxo daqui para frente só. Certo? No outro, quando tinha resistência, a tensão que estava ali continuava aplicando corrente no resistor R1, indefinidamente. Aqui eu estou trabalhando com fluxo. Então, a integral da tensão até aquele ponto já me dá o fluxo. Eu não preciso acrescentar mais nada no modelo. Então, é só uma questão de trabalhar com as equações. A gente vai ver que não precisa, na construção do modelo, representar. É como se a primeira indutância fosse a própria fonte de fluxo. Isso, exatamente, é isso aí. Muito bem? Então, com isso, você fala assim, bom, eu quero então representar saturação de transformadores. Se você sabe fazer para 2 segmentos, você sabe fazer para N segmentos. Certo? É só ir aplicando isso. É isso que o programa faz. Você entra lá com quantos pontos? Você mediu tensão, corrente, tensão, corrente, tensão, corrente, tensão, corrente. Colocou lá 10 pontos. Tá bom. Ele vai, a partir dessa informação do ensaio que você fez, calcular os fluxos em função das correntes, ao invés das tensões em função das correntes. A partir dessa relação ele calcula as indutâncias, e lá dentro ele vai chavear indutores à medida que o fluxo vai aumentando, ele vai chaveando mais um, vai chaveando mais um, chaveando mais um, e constrói um modelo que te dá as relações que você precisa ali. Detalhe. Nós estamos olhando essa curva aqui, ó, somente no plano, no primeiro plano aqui, né? O primeiro quadrante, certo? Agora essa curva se propaga para cá, no segundo quadrante também, no terceiro quadrante, tá certo? Então o modelo tem que ser esperto o suficiente para que essa característica que é reproduzida aqui, seja reproduzida desse outro lado também. Para o indutor, não há problema algum. Porém, para o resistor, você tem que tomar cuidado, porque lá no resistor tem uma fonte de tensão. Volta lá, por favor. Tem uma fonte de tensão que tem polaridade. Tem que inverter essa fonte. Entendido? Então, representar o elemento não linear por chaveamento de componentes significa, no primeiro passo, conhecida a curva característica, definir qual é o circuito equivalente. Segundo,
esse circuito equivalente tem que funcionar no primeiro quadrante e no terceiro quadrante, porque você vai, na maioria dos problemas de cálculo transitório, você vai aplicar tensão alternada senoidal, certo ou não? Então vai ter uma hora a tensão é positiva em relação à referência aqui, depois ela é negativa em relação à referência. Não é assim, ó, a senoide não é assim, vai alternando a tensão aplicada no elemento, então a resposta do modelo tem que valer para o primeiro quadrante e para o terceiro quadrante. Então lá dentro o programa faz isso para você. Ok? Muito bem. Então resistência e indutância não linear está resolvido. Agora, no caso da indutância, não é um programa de transitórios eletromagnéticos? Todos os indutores não são convertidos em fontes de corrente em paralelo com resistores? Muito bem, então você vai ter que converter todos os indutores em fontes de corrente em paralelo com resistores e chave. Isso o programa faz também para você. Certo? Agora só precisa definir o critério de fechamento de cada chave para mudar a característica equivalente que você vai ver nos terminais. Então, ao invés de ter um indutor não linear, você representa aquele indutor, a característica daquele indutor não linear, por uma associação de vários indutores lineares que vão entrando ou saindo desse circuito que vai ficando em paralelo. Por exemplo, se você tiver um indutor de 100 mN, você colocar em paralelo com outro indutor de 100 mN, qual que é a indutância vista equivalente? 200, né? Não, calma. Vamos pensar. O raciocínio para indutor é igual de resistor. Se está em paralelo, 100 em paralelo com 100, 50. Se eu colocar 3 indutores de 100, quanto vai dar? 33. Se eu colocar 4 indutores de 100, 25. O que eu estou fazendo? A indutância não é a inclinação, fluxo corrente? Eu estou fazendo isso, com a indutância. Certo? O efeito equivalente, eu estou mudando a região de inclinação, relação fluxo-corrente. Eu estou mudando a indutância. Só que eu mudo por região. Então eu preciso saber em que região eu estou. Como é que eu sei em que região eu estou? Eu preciso saber qual é o fluxo que está passando no elemento. Para saber o fluxo que está passando no elemento, eu preciso saber a tensão, porque eu tenho que integrar a tensão. Aí que vem o problema. Quando eu resolvo o problema de transitórios eletromagnéticos, e eu calculo a tensão, acabou o problema. Se tem esses condicionais, eu tenho que calcular. Ou eu uso o fluxo do passado. Está vendo? Porque como é que eu vou decidir que instante eu fecho essa chave? Eu já tenho que saber a tensão. Para saber o fluxo. Para saber se aquele fluxo está na primeira região, ou está na segunda, ou está na terceira região da minha característica. Pensando aqui no para-raio ainda. O mesmo problema. Se você decidir com base no fluxo anterior, você pode estar incorrendo num erro de transitório muito grande. Muito bem. Dando sequência ao que o Elcio está comentando, olha só, uma vez que eu linearizei então o meu indutor, né, fica o problema de decidir quando que eu fecho, quando que eu abro essa chave. Para isso eu preciso saber a tensão nos terminais e para depois, em função dessa tensão, calcular o fluxo e aí decidir se eu abro e fecho. Mas quando eu souber a tensão, eu vou resolver o problema. O programa não volta para trás. Então, vai surgir um problema